mundo, né? Eu acho que essa filosofia de Platão ela é fenomenal, sabe? Não tem condição, não tem como contestar. Mas aí, logo em seguida, a gente tem a filosofia de Aristóteles, né? As vertentes da Aristóteles. Platão tem duas vertentes, né? Ele tem o do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Eu diria que esse mundo inteligível dá muito bem com física, com metafísica, tá? Eu assim, pensando por longe, eu acho que o mundo inteligível de Platão dá muito em metafísica, porque querendo ou não, são coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, que tá ali, né? Enfim, e a gente tem a filosofia de Aristóteles, né? Que tem uma vertente só, né? Que é um mundo só, né? A gente não tem dois mundos, né? Um mundo visível e um mundo inteligível, um mundo palpável, sensível e um mundo inteligível. A gente tem apenas um mundo. E o que diferencia da gente a ver esse mundo, né? Na visão de Aristóteles, é como a gente olha o mundo em si, né? Por isso que eu falo que Aristóteles é tão importante, né? Porque querendo ou não, ele traz uma visão em leques, né? Ou seja, você tem um mundo só que você tem vários tipos de visão, né? Vários tipos de interpretação, né? Você vai olhar de uma interpretação de um jeito, você vai olhar de interpretação de outro jeito, enfim, num único mundo só, né? E é incrível, né? E a gente tem logo em seguida, né? Pra gente entender mais ainda Aristóteles, por isso que é tão importante, gente, mais uma vez, Aristóteles, ele traz esse leque, sabe? A gente tem que entender como é que era a filosofia antes de Aristóteles e a filosofia depois de Aristóteles, mais uma vez, né? Porque querendo ou não, Aristóteles, ele traz essa vertente, né? Ele abre o leque, assim, né? A gente não fica só na filosofia em si, né? A gente entra em geometria, matemática, enfim. Só para ressaltar mais uma vez a importância de Aristóteles, né? Enfim, e a filosofia dele, né? A filosofia dele tem 3 pilares, tá? Que é muito importante a gente entender. Eu tava falando sobre essa questão de ver o mundo, né? Querendo ou não, Platão, ele tem 2 tipos de visão sobre o mundo e Aristóteles tem um tipo de visão apenas. E isso são as visões do mundo, tá? Agora, quando a gente fala sobre filosofia, né? Sobre como é que era a filosofia de Aristóteles, ele separou a filosofia em 3 vertentes, né? Em 3 pilares, né? A gente diz 3 pilares de Aristóteles, né? Que é a filosofia que estuda a natureza de Deus, que é a filosofia que estuda o Estado e a filosofia que estuda a natureza do homem, né? Então a gente tem a natureza de Deus, a natureza do Estado e a natureza do homem. Esses são os 3 pilares de Aristóteles. Isso para quem vai se aprofundar em Aristóteles, tá? Para quem for entender mais sobre a filosofia de Aristóteles, né? A gente tem que entender então que ele tem 3 pilares, ele tem uma forma só de ver o mundo, né? E que ele abriu esse leque, né? Eu diria que esses 3 pilares de Aristóteles é mais uma forma dele destrinchar, né? A gente vai falar a palavra destrinchar, dele destrinchado a filosofia, né? Ele trouxe a filosofia, mas ele trouxe várias formas de ver a filosofia, né? Por isso que eu falo que tem a filosofia após Aristóteles e a filosofia antes, né? Inclusive, ele tem o discípulo, o antecessor dele, né? O Descartes, né? Que ele colocou Descartes, ele tem o diferencial de Descartes é porque ele colocou razão na filosofia, né? Ou seja, ele quis tornar a filosofia matemática, né? Enfim, foi super importante, tá, o tipo de visão de Descartes. Depois eu vou fazer uma visão de Descartes, mas é só pra gente entender, né? Esse destrinchar da filosofia, né? Enfim, e por que ele é tão diferente de Platão, né? Que ele era discípulo de Platão. Platão só tinha 2 formas de ver o mundo e ele se fechou nessas 2 formas de ver o mundo. E Aristóteles, mais uma vez falando, é uma forma de ver só que com vários olhos, né? Ou seja, esse destrinchar de Aristóteles, né? Que foi super importante, né? E ele tem esses 3 pilares, né? Que quem for mais aprofundar em questões de Aristóteles vai entender, né? Que como eu falei, a natureza de Deus, a natureza do Estado e a natureza do homem, né? Ou seja, ele tem esses 3 pilares onde ele estuda, né? Onde ele conseguiu destrinchar. E nesses 3 estados a gente tem o estudo sobre matemática, política, ética, enfim, ele destrinchou a filosofia, né? E ele tem como exemplo esses 3 pilares. Isso, enfim, foi a revolução da revolução. Obviamente, né? Ele tinha a cabeça de que o homem ele era o centro do mundo, tá? E depois disso a gente teve que desmistificar. Mas é só pra gente entender, né? Como é que Aristóteles ele foi super, mega, super importante, né? Eu diria que ele foi assim, o precursor de todas as outras matérias, né? Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentos para mais conteúdos e tchau!